Oi, gente, olá, boa noite. Aqui é o professor Ricardo de novo. E continuo aqui discutindo aquela temática sobre relacionamentos com personalidades manipuladoras, né? Que nós temos chamado de relacionamentos tóxicos ou relacionamentos abusivos, né? Estou aqui junto com o Charlie e com o Clark, tá? Eles vão me ajudar aqui nessa fala. Mas falando sério, todas as pessoas que já passaram por relações abusivas, com certeza, se perguntaram em algum momento se aquela relação em que eles estavam de fato era abusiva. E se a própria vítima não teve responsabilidade naquela relação de abuso, naquela relação tóxica. Essa confusão é muito comum, porque os manipuladores utilizam de toda uma confusão mental, eles vão se utilizar de toda uma estratégia de manipulação que vai fazer com que você duvide até das questões mais óbvias, né? Eu já citei aqui em outros vídeos. Mas o ponto que eu gostaria de falar hoje, para que você possa se perguntar se está ou não numa relação abusiva e, portanto, caso esteja, poder se livrar do abuso, né? Se livrar da relação tóxica, da toxicidade da relação. A questão que eu gostaria de abordar hoje, portanto, é a questão da troca. O que é troca? Qualquer relacionamento, seja ele familiar, amoroso, profissional, ele vai denotar uma relação de troca. O que significa isso? Significa que em alguns momentos você vai ter que ceder, em outros momentos a outra pessoa vai ter que ceder. Porque em alguns momentos você vai estar errado, em outros momentos é outra pessoa que vai estar errada. Assim é um relacionamento, nós não temos a razão sempre, nós temos, às vezes a gente está certo, a gente erra. Isso é normal, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos. Agora, na relação com um abusador, com uma abusadora, vocês vão perceber que eles têm sempre a razão, eles estão sempre certos. Não é que eles realmente estejam sempre certos, mas é porque eles jamais admitem um erro. Eles jamais admitem que são falhos, que erraram, que mentiram, que traíram, que enganaram, que manipularam. Eles jamais vão admitir isso para você, porque faz parte dessa relação dominadora que eles tentam estabelecer com você. Então, para eles é fundamental que eles neguem o tempo todo qualquer possibilidade de fraqueza. Inclusive admitir erros, por mais que seja óbvia a, a falha que eles tiveram, né? Então é preciso que você perceba se na relação que você está vivendo existe uma relação de troca real, uma relação de troca legítima. Você se dedica, a pessoa se dedica. Você apoia a pessoa nas decisões dela, ela apoia você nas suas decisões. Você apoia a pessoa nos projetos dela, nas ideias, nos sonhos. E ela faz a mesma coisa por você. Você é sincero com a pessoa e ela é sincera com você. Você se abre com a pessoa e ela se abre com você. Porque às vezes você está errado, você pode estar errado em alguma coisa e a pessoa vai dizer, olha, eu acho que você está errado nisso, nisso, nisso. Não para te manipular, mas para te mostrar que você realmente tomou uma decisão errada, ou tá seguindo um caminho errado. Isso é normal. E você também faz isso. Agora, quando é só você que cede, é só você que é o, entre aspas, errado da história, é só você que tem ciúme, é só você que se esquece das coisas, é só você que não tem consideração. Ou seja, se a pessoa com quem você se relaciona está sempre procurando te colocar essa culpa, como eu já falei em outro vídeo, né? Está sempre culpando você por qualquer coisa que não aconteça bem na relação, abra os seus olhos, porque você está sendo manipulado, você está sendo manipulada. Uma relação precisa de trocas. E trocas nada mais são do que a gente admitir que às vezes a gente tem razão e às vezes a gente não tem razão. Não tem problema nenhum o ser humano admitir que errou, que se equivocou, que não era bem assim que as coisas deveriam acontecer. Então a gente erra, e quando você erra, você reconhece, você pede desculpa, você tenta reparar o seu erro. A gente tenta fazer isso. Qualquer pessoa
digamos assim, normal, vai procurar fazer isso. Agora, os manipuladores não. Os manipuladores não admitem o erro, a não ser que ele queira te envolver numa outra jogada de manipulação. Então, talvez ele reconheça, por exemplo, numa situação muito grave, ele reconheça 1% da culpa para fazer de conta que os outros 99% não foram culpa dele, não foi responsabilidade dele. Isso é muito comum também, tá? Então estejam atentos a isso. Eu vou dar um exemplo. Digamos que o seu companheiro, ele admitiu que enganou você, que mentiu para você uma vez, uma única vez. Quando na verdade você já percebeu que ele já mentiu para você várias e várias e várias vezes. Mas ele admite que errou, que mentiu naquela única vez, para poder dizer, tá vendo? Eu assumo os meus erros, mas você não assume os seus. Mas o que ele quer dizer com isso? Que os outros 99 erros foram seus e não dele. Ou que ele simplesmente não cometeu aqueles atos, aquelas mentiras, aquelas enganações, podem ser aquelas traições, enfim. Ou seja, não há uma troca legítima. E principalmente, atentem para o seguinte, quando eu falo que não há troca, eu estou me referindo principalmente aos sentimentos, ao afeto, ao amor propriamente dito, as trocas de carinhos, enfim, mas algo muito mais profundo que isso. Uma relação com o manipulador não tem troca, ou seja, você está investindo o seu sentimento, o seu tempo, os seus projetos, os seus sonhos. Você está dando o que há de melhor em você para aquela pessoa. Mas o manipulador não faz a mesma coisa, não há essa reciprocidade, o manipulador não retribui. O manipulador apenas te seduz, te engana, te ludibria. Ele ou ela vão fazer parecer que gostam de você em alguns momentos, vão fazer parecer que você é importante em alguns momentos, vão fazer parecer que eles precisam de você em alguns momentos, mas não é uma relação autêntica, isso não é legítimo. São apenas estratégias para manter você na coleira, manter você sob a dominação deles. Numa relação autêntica, existe uma troca que é autêntica, que é legítima. Né? Você investe sentimento e percebe que a outra pessoa também está investindo sentimento. Você investe o seu tempo e você percebe que o tempo da pessoa também está, em boa medida, investido em você. Você ouve a pessoa, você ouve os problemas dela, você quer participar daquela vida que ela leva, até para poder fazer parte daquilo, ajudá-la, etc. Mas ela não te ouve. Ela não se importa realmente com seus problemas. Ela não compartilha da mesma preocupação que você tem para com ela. Porque para ela é só um jogo, é uma manipulação, é simplesmente uma manipulação. É uma espécie de jogo em que ela mexe as peças, é como se você fosse um mecanismo que tem botões, e ela sabe quais botões apertar para que você reaja com esperança, com amor, com ódio, com raiva, com ira, com desespero, com dúvida, com insegurança. Enfim, ela vai conhecendo você, ela vai aprendendo como apertar os seus botões e fazer com que você reaja desta ou daquela outra maneira. Não é uma troca autêntica, não há troca. Na verdade, não há troca aí. Há uma... Você se dedicando, você se entregando, você dando o melhor de si, enquanto a pessoa ela tá te devolvendo apenas frases feitas, ela está te devolvendo pensamentos elaborados, matematicamente calculados, para que você responda de determinada maneira. Não é uma troca legítima, não é algo autêntico, não é algo sincero, não há sinceridade na relação com o manipulador. Pode ter sinceridade da sua parte, e claro que há. Né? Porque você, quando diz que ama, ou quando está com medo, ou quando dúvidas, ou qualquer outra coisa, você está sendo sincero, acredito eu. Mas o manipulador não, o manipulador ele mente o tempo todo, ele te engana o tempo todo para te manter sob o domínio dele ou dela. Troca, anotem essa palavra. A troca é necessária em qualquer relação, pode ser profissional,
Como é que você, num trabalho, por exemplo, como é que você vai se dedicar se percebe que aquele ambiente de trabalho não te responde, não te corresponde a toda a sua dedicação? É preciso haver uma troca, não te paga o suficiente para o que você está fazendo ali, né? Há uma troca. Em relações familiares, por exemplo, também existem trocas. Uma mãe para um filho, um pai para um filho, enfim. Olha, o filho tem obrigações, mas ele também tem liberdades, ele também tem uma retribuição, né? Então, há uma relação de troca, né? Em qualquer tipo de relacionamento. Mas no caso do relacionamento com personalidades abusivas, tóxicas, né? Em certa medida psicopatas ou sociopatas ou narcisistas, não vem nem ao caso, já falei em outro vídeo aqui, não vem ao caso a gente categorizar como se encaixa a personalidade de fulano ou beltrano, não importa para nós, importa como ele nos trata, como ela nos trata. Se você identificar que essa pessoa está manipulando você, é o suficiente para você mudar o rumo dessa relação. Ah, mas eu não consigo deixar essa pessoa. Ok. Então, pelo menos, tente cessar, tente interromper esse ciclo de abuso. Tente não cair mais nas armadilhas. Tente não se deixar levar pelas manipulações, quando tentam colocar culpa em você, quando ficam te confundindo, quando ficam te enganando, quando te dão desculpas esfarrapadas e você finge que não está percebendo, porque no fundo a gente sempre tem uma coisinha aqui que nos diz, olha, tem algo errado nessa história, mas a gente releva porque numa relação de abuso, uma outra característica são as migalhas que a gente aceita. Como assim? Significa que você passou por uma série de maus tratos. Mentira, enganação, às vezes violência física. Cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Violência psicológica, todo tipo de maus tratos. E quando você está quase que no limite de explodir, a pessoa te oferece um carinho. Uma mensagem carinhosa, um presentinho vagabundo, um gesto carinhoso, pequeno, mas um gesto carinhoso. Talvez uma noite sexual, uma noite de prazeres. Mas isso são migalhas, porque essas pequenas retribuições dessas pessoas manipuladoras têm o único propósito de manter você naquela relação, para que você não escape delas, para que você não fuja daquela dominação. Então, quando ela percebe que você está quase no seu limite, ela te joga uma pequena migalha para que você se sinta satisfeito, para que você se sinta amado, para que você se sinta retribuído naquilo tudo que você ofereceu. Só que você ofereceu um caminhão de bons gestos e recebeu em troca farelos, migalhas. Só que como o teu sentimento é tão profundo para aquela pessoa, a tua dependência a ela se tornou tão intoxicante, qualquer farelinho, qualquer pequeno gesto de carinho, qualquer fala aparentemente gentil, mesmo que falsa, faz com que você realimente todo um sentimento pela pessoa, como se ela jamais tivesse feito mal para você. Como se ela jamais tivesse mentido, te enganado, te traído. Porque as pessoas que passam por essa dominação, elas acabam entrando numa espécie de dependência emocional, que é um assunto para um outro vídeo. Mas essa dependência emocional faz com que você se torne como um viciado, dependente daquela pessoa, do convívio com ela, como um viciado precisa da sua droga. E quando a sua droga é retirada dele, do viciado, ele sente os sintomas da abstinência. E aí qualquer farelinho, qualquer migalhazinha que vier, qualquer pontinha de cigarro que vier para esse viciado, para ele vai ser uma sensação de vida renovada, mesmo que isso dure segundos. Mas essa sensação
mesmo durante segundos, vai alimentar, vai realimentar essa vítima, talvez por dias, talvez por semanas. É quando você se pergunta assim, nossa, mas como é possível ele fazer isso comigo? Ele me ama, ela me ama porque ela fez tal gesto comigo, ela saiu comigo, ele dormiu comigo, ele me mandou um presente, ele falou que me ama, ela falou que eu era especial, ela não sei o quê. Porque você não quer acreditar que, na verdade, aquilo foi apenas uma migalha. Aquilo não foi troca. Aquilo não foi uma troca autêntica, aquilo não foi sincero, aquilo foi só para manter você na sua relação de dominação. Foi só para manter você como uma espécie de escravo, de escrava emocional, dependendo daquela pessoa. Entende? É triste isso, perigoso, triste, cruel, parece roteiro de filme, de novela ruim, inclusive, parece um roteiro ruim. Como assim isso existe? Olha, isso existe, e é mais comum do que a gente imagina. E quem não passou por isso não entende. Quem não passou por uma relação de dominação não entende a dimensão que é isso. Acha que é uma fraqueza, acha que você é um trouxa, acha que você é... Olha, não é para fazer esse tipo de julgamento. É para você entender que em um certo momento você foi manipulada, manipulado. Agora o que nos interessa dizer, e é o objetivo desse nosso novo vídeo, é que uma relação manipuladora não apresenta troca. É só você que está dando. É só você que está se entregando. É só você que está colocando o seu melhor naquela relação. O seu tempo, as suas noites de sono, os seus sonhos, os seus projetos. Você abre mão de coisas. Se você não quer ter filho, você abre mão de ter filho. Se você não queria ter filho e a pessoa quer, ou pelo menos diz que quer, você muda os seus planos e fala assim, não, tudo bem, eu não queria, mas... vamos lá. Não, você não gosta de tal música, mas não, eu vou lá nas festas com você dessas músicas, porque afinal de contas você gosta e eu quero ficar perto de você. Você tem uma certa... Calma, Charlie. Você tem uma certa religião, você não tem religião nenhuma, você tem religião X e tal, a pessoa tem outro credo, outra crença, e você meio que acaba cedendo às crenças daquela pessoa para satisfazê-la, para agradá-la, para tentar se aproximar mais dela. Porque por mais que você tente estar junto com a pessoa manipuladora, a sua sensação é de que ela está sempre escorregando, está sempre escapando pelos seus dedos. E aí você começa a ceder. Eu não gosto de tal música, mas eu vou ouvir. Eu não gosto de tal festa, mas eu vou com você. Eu não gosto de tal comida, mas vou te acompanhar. É sempre você que está cedendo. Eu não gosto de tal filme, mas vamos lá no cinema assistir, porque você quer, né? Sempre você cedendo. E outra pessoa sempre fazendo o mínimo, fazendo nada. Apenas obrigando você a cumprir os caprichos dela. Isso não é troca, isso é abuso, isso é manipulação. Ela não gosta de você, nem nunca gostou, do mesmo jeito que você gosta dela. E ela sequer teve a decência de deixar isso claro para você. Porque mesmo que ela dissesse em alguns momentos, né, que ele dissesse, olha, você sabe que eu sou difícil, você sabe que eu tenho dificuldade de me relacionar, não sei o que, esse é papo furado. Porque os gestos todos da pessoa fazem com que você se sinta cada vez mais atraído para ela. Por mais que verbalmente ele ou ela tentem fazer uma pose de que, olha, eu não te chamei nessa relação, você que insistiu. Na verdade, ele usou todos os artifícios para te manter daquela teia, para te manter preso naquela relação abusiva, que você não percebia que era abusiva. Então, preste muita atenção. Se na sua relação não existe esse expediente da troca, se aquilo que você está colocando na relação não é nem de perto aquilo que você está retirando da outra parte, se é só você que cede, se é só você que releva, se é só você que admite erros, se é só você que muda os planos, se é só você que parece se arrepender quando erra,
você está numa relação abusiva. Essa outra pessoa está manipulando você. Ela não sente por você o que você sente por ela. Ela está jogando com você, ela está brincando com você de alguma forma. E pode, inclusive, estar brincando com outras pessoas ao mesmo tempo, viu? Ao mesmo tempo. Quando eu digo, por exemplo, que não há troca, não há, por exemplo, uma sinceridade e nem um compromisso de tempo. Porque você sempre diz para a pessoa o que você está fazendo, aonde e com quem. Até porque ela te exige isso. O manipulador, ele exige saber aonde você está, com quem você está, onde você fez, o que você vai, onde você... Porque para ele é importante saber cada passo que você dá para te controlar. Mas você nunca sabe aonde ele está, você nunca sabe por onde ela passou, você nunca sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque ela desaparece, ela reaparece, ela desaparece, ela reaparece. E cada vez que ela desaparece, saiba que, infelizmente, há uma grande possibilidade dela estar se relacionando com uma outra pessoa, porque é normal dos manipuladores. Os manipuladores se consideram tão superiores às outras pessoas que eles desafiam essa, digamos assim, regra de convívio social e se relaciona com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. De forma dissimulada, e jamais ele vai admitir isso para você, porque são muito dissimulados. A mentira para eles é algo muito fácil, algo muito natural, algo muito quase orgânico. Eles fazem isso de uma forma quase fisiológica, como que espirra. Tamanha a facilidade que eles têm para mentir. Então não há troca. É só você que está investindo, só você que está sendo fiel, só você que está sendo verdadeiro, só você que está tá colocando compromisso, só você que está fazendo planos para o futuro, porque ele não tem planos para o futuro com você, a não ser te manter nessa relação quase escravo, escravizante. Porque é assim que funciona a mente deles. Alguns talvez não tenham muita clareza da perversidade que cometem, mas não importa. Se eu dou uma martelada no seu dedo, de propósito, eu estou te machucando do mesmo jeito. Quer dizer, foi sem querer, mas eu estou te machucando do mesmo jeito. Se foi de propósito ou se não foi de propósito, a dor vai ser a mesma. Então, se ele te manipula, usa você, te engana e depois te deixa em frangalhos, te deixa emocionalmente destruído, destruída, não importa o grau de consciência que ele ou ela tinham do que estavam fazendo, o que importa é o grau de estrago que ele deixou na sua vida, ou que ela deixou na sua vida. Então procurem pensar nisso, viu? Uma relação precisa de troca. Aquilo que você coloca, você precisa ter algo similar de troco. Né? Se eu faço planos com a pessoa, eu quero que a pessoa faça planos comigo. Não adianta só eu fazer planos com ela. Se eu respeito a pessoa, é preciso que ela me respeite. Se eu sou honesto com ela, é preciso que ela seja honesta comigo. Se eu me dedico, se eu dou o meu tempo, se eu dou o meu carinho, se eu dou minha atenção, eu preciso disso tudo em volta, de retorno. Isso não é pedir demais. Isso é uma relação. Então procure avaliar se na relação que você vive, que você está vivendo, ou que você já viveu e tem dúvida se foi ou não uma relação abusadora, tóxica. Procure analisar se você teve, de fato, o retorno necessário, se você teve a troca, se você teve a reciprocidade que qualquer relação saudável precisaria. Se você não teve, se você constatou que era só você que investia e o outro lado não fazia questão, e só de vez em quando te jogava algumas migalhas para parecer que retribuía, então abre os seus olhos porque você está ou esteve numa relação de dominação, numa relação tóxica, numa relação de abuso. Tá? Difícil a gente entender isso, porque é difícil aceitar que aquela pessoa que você investiu tanto sentimento, no fundo nunca
nunca sentiu mesmo por você. E essa é a verdade dura das pessoas que passam por relações abusivas, poderem aceitar, poderem compreender, poderem digerir. Os abusadores nunca sentiram por nós o que nós sentimos por eles. As pessoas abusadoras, elas não trocam. Elas não trocam. Elas simplesmente abusam. Abusam. Ela te dá uma fagulha, um grãozinho de areia, enquanto você entregou um caminhão de areia para ela. E para ela isso é normal, porque isso, a lógica dela é extremamente egoísta, e realmente é assim que ela quer. Ela quer que só você dê, que só você contribua, que só você invista, que só você. Ela não quer ter essa responsabilidade, ela não quer ter esse compromisso, ela não quer se entregar a um relacionamento, ela não se entrega a um relacionamento. Por mais que ela pareça estar ali, por mais que ela conviva com você, mas não é a mesma coisa. Ela pode dormir com você, ela pode morar com você, ela pode estar casada com você. Há anos, inclusive. Mas não significa que a relação de vocês tenha uma troca legítima. Inclusive, muitos relacionamentos só duram décadas, não vou nem dizer anos, mas décadas, porque uma das partes aceitou ser abusada. Uma das partes aceitou aquela relação de abuso como sendo normal e se acomodou naquela vida triste, melancólica, medíocre. Agora, se você não aceita esse tipo de vida para você, então abra os olhos e veja se as suas relações têm sido tóxicas. E é sempre bom a gente fazer um alerta, porque quando a gente convive com pessoas manipuladoras, a gente acaba adquirindo hábitos delas, viu? E aí, quando você vai se relacionar com outras pessoas, você acaba se pegando em alguns momentos também sendo uma pessoa manipuladora. Então, mesmo as vítimas de uma relação podem acabar sendo os manipuladores de uma outra relação, mesmo que de forma inconsciente. Então, se você já passou por abuso de um relacionamento narcisista, tóxico, abusivo, cuidado para você não se tornar aquilo que tanto te feriu. Cuidado para não ser você o próximo abusador ou abusadora. Difícil, né? Muito difícil. É difícil aceitar esses fatos. Eles nos chocam, eles nos fazem muito mal. É claro que nos fazem muito mal. Mas é preciso abrir os olhos e despertar para uma nova vida que você vai superar essa relação com o seu abusador ou com a sua abusadora. E quanto o destino dessa pessoa, não é problema seu. Não queira se vingar, não queira tirar satisfações, não queira mais nada. Deixa ela no seu passado, vire essa página. Ou melhor, arranque essa página, se possível for, do livro da sua vida. Mas supere. Você pode superar. A partir do momento que você começa a entender que passou por uma relação de abuso, você também vai entender que existem formas de se superar essa relação e de recomeçar a tua vida, recomeçar novas relações, recomeçar uma vida que pode ser incrível, que pode ser muito bacana, né? Superando os traumas, superando as experiências ruins que você teve naquela relação abusiva. Tá ok? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que esses assuntos precisam ser tratados com muita seriedade. E para finalizar, eu vou dizer o seguinte: se você sente uma enorme dificuldade em lidar com tudo isso, se você percebe que é demais para você, procure um especialista. Vá a um psicólogo, vá ao psiquiatra, vá a um psicanalista. Conselho de amigo é bom, mas não ajuda toda hora. Vídeo de YouTube não vai te salvar. Procure um especialista, alguém que estudou, alguém que passou anos tratando dessas questões para poder ajudar você. Se sentir que o peso tá demais para você, não carregue ele sozinho. Procure alguém que foi treinado, que estudou para tratar especificamente de casos como o teu. Tá? Não é vergonha nenhuma você procurar ajuda.
Então, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço do professor Ricardo. Eu espero que vocês possam superar os momentos ruins que vocês tiveram e que vocês possam enfrentar os próximos momentos ruins que virão com mais maturidade, com mais firmeza, com mais determinação. Tá bom? Grande abraço a todos e a todas. A gente se vê no próximo vídeo.